E diretamente aqui do Paraná, Antônio de Prudentópolis. Bom dia, pessoal do YouTube. Tudo bem, tudo tranquilo? Eu vou fazer hoje um vídeo técnico, quero que vocês prestem muita atenção. Quero que o Eric preste muita atenção, o dono desta caixa, o dono desta máquina, né? Brastemp Super Filtromaster 1974, né? Nós vamos explicar por quê de algumas coisas e algumas conclusões que a gente chegou aqui. Umas coisas boas e umas não tão boas, né? Depois de bastante pesquisa e análise, tá bom? Depois de observação, depois de regulagens, né? Depois de bastante reflexão. Então assim, pessoal, Eric, amigos aí, amigas, né? Esta caixa aqui, ela é de 1974. Todas as peças dela são originais, né? Assim, todas as peças principais, as engrenagens todas, enfim, polia, tampa, base da caixa, né? Tudo, né? O magneto, FSP e assim vai, né? O eixo era original, o tubo era original, que foi trocado agora por peças de uma marca boa, né? Marca paralela, mas ficou bom aí, formou um bom conjunto, né? E tá tudo funcionando. Bom, as conclusões com respeito ao histórico dessa caixa são as seguintes, pessoal, presta bem atenção, tá? O gabinete dessa máquina, agora, né, pela plaquetinha, que parece que está marcando realmente 1971, o gabinete não é original, né? É um gabinete muito novo, muito conservado, certo, Eric? Ele foi colocado na máquina e os caras não tiveram o cuidado de pegar a plaquetinha do gabinete velho, que certamente estava podre, tirar a plaquetinha desse gabinete, que era um gabinete seminovo na época, né, de alguma outra máquina lá que o técnico devia ter, que ele ia jogar mecânica, não prestava mais. Eles não tiveram cuidado de trocar a plaquetinha, se esqueceram ou sei lá. Então certamente este gabinete aqui, que está marcando 1, né, eu acredito que ele fosse de 1971, um gabinete guardado, né? Muito mais conservado do que o gabinete original dela, que pode ter pego umidade, apodrecido, e eles trocaram esse gabinete. Por quê? Porque as peças dela, pessoal, da caixa, né, tem indicação de que ela é de 1974, certo? Não tem datas, como vocês sabem, dentro do gabinete nas peças elétricas, né? Porque são todas FSP. Eu acho que essas peças não vinham com data, pelo que eu vi até hoje, pelo que eu tenho de conhecimento, né? Muito bem. Os agitadores, tá? Eles colocavam uma data só. Todos os agitadores que eu tenho de baquelite, né? O agitador tá aqui. Eles têm o número 1, né? De 71. Mas todos eles, tá? Da 72, da 73... os agitadores que eu tenho aí, todos eles foram fabricados no mesmo ano. Ele foi uma pequena fabricação num enorme lote de agitadores, naquele único ano em que foi usado poucos anos esse agitador de pás onduladas, mas de baquelite, né? Foi usado em 71, 72, 73 já começou a usar o de plástico de pás retas. Então, uns 2 anos aí, 71 e 72. Todos eles têm a data de 71, então o agitador não conta pra gente que ano que é a máquina, né? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal, de maneira bem direta, é o seguinte: essa caixa aqui, ela vai funcionar bem, certo? Eu acredito que ela vai funcionar bem por minha experiência, né? Claro, também posso sempre estar enganado, né? Mas eu acredito que ela vai funcionar bem. Ela não tem nada quebrado, nada duvidoso aí, né? Porém, ela rodou em algum momento, Eric, amigos, em algum momento entrou água nessa caixa, certo? E apodreceu as molas, entrou tanta água que as molas apodreceram, né? Vocês lembram das molas, né? E não entrou pouca água não, tá? A água ficou bastante tempo aí dentro. Mas
por incrível que pareça, os dentes das engrenagens, né, eles não sofreram, certo? A máquina estava em funcionamento, né? E em funcionamento, se o óleo for de boa qualidade, mesmo misturado com água, em funcionamento regular, os dentes das engrenagens até se conservam. O que não se conserva são os eixos. Então o que aconteceu com essa máquina, pessoal? Ela teve um desgaste, Eric, no momento em que ela entrou água, né, dos eixos. Entrou água agora que eu abri ela tinha água dentro? Não, ela estava com óleo limpo agora, até cheirando mal esse óleo de velho, muito limpo, mas eles mantiveram todas as peças que a máquina, com as quais a máquina estava quando fizeram essa manutenção por causa da entrada de água, né? Aí você pergunta assim, mas o eixo não tinha marca de entrada de água, ele não estava enferrujado, né? E nem o tubo de centrifugação. Então, pessoal, essa água inexplicavelmente entrou na caixa, certo? A gente não tem muito explicação, né? Eu acredito que a água tenha, de alguma forma, saído pelo tanque, certo? De alguma forma, talvez pela coluna da base, no final da coluna da base, descido aqui para baixo e entrado aqui em cima da caixa, invadido o interior da caixa, mas não um vazamento normal de retentores. Mas de alguma forma a água entrou aí há muitos anos atrás e essas molas foram mantidas, né? Essas molas contam pra gente que alguma coisa ocorreu de muito errado nessa caixa. Bom, quais foram as sequelas, né, disso nessa caixa? As sequelas disso, pessoal, são folgas. Aí você fala assim, Antônio, mas você não poderia ter tirado as folgas? Bom, pessoal, eu tenho que trocar metade das coisas, né? São folgas pequenas, a caixa não ficaria nada original mais. Não, o que eu poderia ter trocado? Esse eixo aqui, esse pinhão, o garfo, ou seja, eu trocava peça da caixa toda, certo? A alavanca aqui de movimento, tá? Todas essas peças têm um pouco a mais de folga do que deveriam ter porque rodaram com óleo com água dentro. Então você vê aqui, ó, tá ouvindo? Ó, ó, isso é folga assim, que normalmente não tem, muito pequena, mas embora o pinhão esteja bom, certo? As pontas aqui esteja boa, tudo esteja bom, os dentes estão bons, meia vida, mais de meia vida, ela tem essa folga. E não é de bucha, tá? A bucha não está com folga, está com folga é o próprio eixo, porque assim, a água não corrói o latão, né? As buchas de bronze ou de alumínio ou de latão, a água não corrói essas coisas, a água corrói o aço. Então ela desgasta o aço, ela reage com o aço vai perdendo material, né? Então vocês veem claramente nos vídeos anteriores, vídeo passado no outro, reparem nas peças, voltem lá no vídeo e assistam de novo, reparem que todas essas peças onde as buchas pegam, estão sem nenhum brilho, essa ponta está sem brilho, essa parte aqui onde pega a bucha está sem brilho, a ponta aqui toda do eixo velho que estava aqui, está toda ela sem brilho, né? A ponta do garfo ali embaixo está sem brilho. Por quê? Porque comeu aquele material protetor e comeu um pouco do aço do eixo. Aí você fala assim, e aí condenou tudo? Não, pessoal, mas é uma caixa, ó, ó, ó. Não sei se você ouve. Tem uma folga aqui. E não é de bucha. É do eixo de aço, do eixinho de aço dessa engrenagem aí dentro que segura aqui o magneto. Então, pessoal, ó, né? A base também comeu um pouco. Então teria que trocar a base também, além de tudo isso que eu falei, trocar a base. Então, pessoal, se eu fosse querer tirar tudo isso, sobraria a tampa. Entendem? Sobraria a tampa e o magneto, né? Não sobraria mais nada. Então, se fosse querer tirar todas as folgas, entende, Eric? Então não tem sentido um trabalho de restauração. Eu não sou um técnico que vai trocar as peças e essa caixa eu vou condenar e vou por outra. Não.
manter a identidade da máquina é o principal trabalho nosso aqui, né? Então, Eric, ela vai com essas folgas, né? Não é uma máquina, assim como nenhuma máquina minha aqui, não é uma máquina nova, é uma máquina restaurada. E eu quero que vocês entendam, né? Muita gente já entendeu, mas quem não entendeu ainda, entenda de uma vez por todas, né? Que um equipamento restaurado, né, não é um equipamento novo, né? Equipamento restaurado, ele já tem um histórico de vida, né? Ele foi restaurado, ou seja, foi dado a ele, né, com a troca de algumas peças novas, enfim, originais ou paralelas, com alguns ajustes, com algumas adequações, enfim, com um trabalho de restauração, foi dado a ela capacidade de trabalhar como uma nova, mas ela não é uma máquina nova, né? Nenhuma dessas minhas máquinas é nova, todas elas funcionam perfeitamente, mas não são máquinas que saíram ontem da loja, pessoal. Então a diferença de uma coisa restaurada para uma coisa nova é essa caixa não saiu da loja ontem, ela saiu em 74, né? Então ela tem aí 51 anos, vai fazer 51 anos, certo? Tá fazendo 51 anos agora em 2025. Então isso aqui são marcas de problemas que essa caixa teve, que ficaram, sequelas que ficaram, né? Não vou trocar base, não vou trocar tampa, não vou trocar eixo, não vou trocar nada, a não ser o estritamente necessário, que foi estritamente necessário, esse tubo e esse eixo, porque nele rolam retentores. Se eu deixar o tubo velho, o eixo velho, ele vai comer o retentor na primeira semana de uso. E vai começar a entrar água aqui, tá? Com uma semana já destrói tudo. Então tem algumas peças que nós temos que trocar. Por isso que vendem, por isso que fabricam. Os caras que restauram têm demanda. Eles fazem com que haja demanda, então os fabricantes, vale a pena eles fabricarem. Agora, pergunta se eles fabricam base de Brastemp antiga, se tem para vender na internet, nova. Tampa de Brastemp antiga tem para vender nova na internet, né? Isso não existe, pessoal, certo? O que tem para vender é polia, né? O que tem para vender é eixo, é tubo, é lona, coisas que a pessoa troca pelo uso, né? O eixo ele gasta aqui, as buchas gastam ele, naturalmente, porque entra água e tudo. Agora, peças internas de caixa, engrenagens, coisa arada de qualidade, você acha bastante usado na internet. Novo você não acha, certo? Então, Eric, a sua caixa, ela passou por esse perrengue em algum momento, alguma dessas décadas de vida aí, e ela tem essas folgas, ó, né? Então a gente está descobrindo o histórico disso aqui. Então, como o nosso amigo Emerson de Ponta Grossa disse, né, sabiamente, né, uma caixinha de bombom das boas, né, uma caixinha de bombom com bombons legais aí, tá? Que há muito tempo eu não via, né? Na verdade, é difícil você ver essas folgas assim, né? Essas folgas assim é difícil da gente ver. Agora vai parar essas folgas de aumentar? Sim, por quê? Óleo, né? Essas folgas elas têm aumentado com esses últimos anos que essa máquina foi usada? Não, porque ela estava com óleo bom, só vencido, mas estava tudo lubrificado. Não tinha limalha aí dentro, não tinha nada. Então ela parou de estragar essa caixa, não é agora que ela vai parar de estragar. Ela já parou de estragar lá atrás, quando alguém fez a manutenção nela, né? E agora ela vai continuar parada de estragar, ela não teve mais desgaste. Essas folgas que ela tem aqui, ela tem mais de década. Tá? Essas folgas aqui, Eric, ela vem funcionando com elas há mais de década. E como é que eu descobri, de repente, tudo isso? Porque eu sou muito esperto? Não, pessoal. Na hora de regular aqui. Para quem conhece Brastemp antiga, os raízes aí, né? Quando você vira essa ponta de eixo para um lado ou para o outro, tem um lugar, você vai virando ela com a chave, você solta essa porca maior, né, e vai virando isso aqui com a chave, essa pontinha aqui embaixo, e o pino excêntrico lá ele faz assim, ele vai apertar a engrenagem mestre junto ao pinhão aqui. Vai chegar a um certo ponto e ele não vai mais. Você não consegue fechar a volta e começar do outro lado. Por exemplo, você roda no sentido horário, né? Você vai rodando no sentido horário até um certo ponto e trava. Você vai rodar aqui e nem roda. Aí você volta, ele folga, você vai no meio do caminho dar uma folga bem grande, aí você vai voltando, quando de repente você chega num certo ponto lá do outro lado, trava tudo. Essa daqui não, pessoal, essa daqui tá dando uma volta inteira,
Tá dando uma volta inteira. Você chega num certo ponto, ela fica meio durinha, você chega num ponto máximo que tá bem pegando nos dentes e você consegue passar pro outro lado, consegue dar uma volta inteira. O que isso significa? Significa que o pino aqui do pinhão tá mais gasto do que deveria. Aqui dentro, a base tá mais gasto do que deveria. O pino da coroa tá com diâmetro menor do que deveria. A própria coroa tá com diâmetro maior, então ela abriu uma folga. Então isso abre espaços quando você junta pinhão e coroa aqui, né? Então o que acontece? Eu regulei ela pela terceira vez, e regulei ela aqui em cima da bancada. Quando eu tirei ela lá do G-Test, certo lugar aqui tava pegando. Deixa eu fazer ela soltar, desengatar aqui, ó. Certo lugar aqui tava pegando, eu sentia, né? Quando eu rodava aqui, sentia pegando nos dentes. A gente tem que ter muita percepção com essas coisas, tá, pessoal? Aqui em cima da bancada pegando nos dentes, né? Daí eu falei, opa, não tá certo, porque lá no G-Test eu apertei um pouco a regulagem aqui. Aí agora eu aliviei um pouco a regulagem e cheguei, pessoal, cheguei na folga. Essa folga aqui, ó. Para quem conhece de verdade as Brastemp antigas, sabe que essa folga é a folga de fabricação, certo? Então eu consegui chegar aqui numa precisão, digamos, se não é a máxima, é muito perto disso daí, tá, Eric? Então a gente conseguiu chegar aqui num equilíbrio, né, entre desgastes acima do que a gente gostaria, certo? Mantendo as peças originais, menos o tubo e o eixo, claro, porque são necessários de trocar, mas o resto das engrenagens todas, a base, a tampa, a polia, o pinhão, mantendo tudo isso original, tudo isso com o que ela veio, pelo menos, escrito 74 em todas as peças, inclusive na base, escrito 74, né? Conseguimos um equilíbrio. Então, o que ela tiver de batidinha agora, em funcionamento, Eric, vai ficar. Vai ficar até charmoso. Claro, não vai ficar igual a minha 66, não se preocupe. Clac, 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 conhecido na internet aí, né? Não vai ficar igual aquela. Aquela lá ficou exagerada, mas aquela lá, ela sofreu, pessoal. Uma regulagem é o seguinte, o cara deixou apertado aqui, pinhão com coroa aqui, né? Com a engrenagem mestre, né? E a máquina funcionou, sei lá quanto tempo assim, e superaquecia toda hora aqui. Superaquecia. Acontece que o ferro fundido, né, ele empena, pessoal, certo? Ele é suscetível a empenamentos, né? O ferro fundido é um material muito antigo, né? E vamos dizer assim, não é um material que se trabalha mais hoje nos motores dos carros, por exemplo, peças de precisão, né? Porque é difícil de empenar, né? Mas ocorrem empenamentos, certo? Aqui ocorre empenamento na 66, né? E por mais que você coloque um pinhão, outro pinhão novo, por mais que você regule, você tem o travamento, certo? Você vai virando aqui e quando a engrenagem mestre vira, de repente você percebe que ela está enjambrada, né? Na 66, a única máquina que eu vi até hoje assim, né? Porque essa base dela não presta mais. Então, para manter a base original na máquina, para não jogar, para não trocar, eu deixei ela com um pouco mais de folga do que o normal, que não é o caso dessa aqui do Eric. A do Eric está com a folga certa. A minha 66 está com a folga maior. Por quê? Para não esquentar aqui, para não ter aquecimento mais, para não ter atrito. E ela ficou com aquele clac, 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 né? Que muita gente aí, infelizmente, acha que é falta de óleo na caixa. O pessoal fala muita besteira aí na internet também, né? Inclusive gente que diz que conhece essas máquinas, né? Não, você está sem óleo a sua caixa. Não. O cara não tem a mínima noção do que está falando, né? Então a máquina está com óleo na caixa normal, óleo certo, na medida certa, lubrificando perfeitamente, funcionando há vários anos, com aquela batida que vai ficar para sempre, né? Não prejudica ela em nada, não gasta mais do que está, não vai abrir folga além daquilo, é só som, né? Não é um atrito, é uma batida, né? Então tem uma batida porque tem uma folga, então tem impacto, né? Mas é um impacto pequeno
que não causa grandes problemas. Então é isso aí, pessoal. Quem sabe alguém ficou aí até o final deste vídeo curtinho que eu estou fazendo hoje. Tomara que você tenha ficado neste sábado. Hoje é sábado, dia 1º de março de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Eric, então você sabe agora, né, da situação aí da sua caixa. Você, né, claro que vai usar essa máquina de forma comedida, não vai botar ela para trabalhar todos os dias, como a gente faz com as nossas máquinas lá embaixo na lavanderia, né? E vai tê-la com muito carinho, né? Orgulhoso até, tenho certeza, como eu sou, do histórico dela, sabendo do histórico dela. Então você sempre vai saber que você tem uma caixa que já sofreu a entrada de água, que é uma das coisas mais graves que pode acontecer com uma caixa. Foi recuperado o melhor que pôde, regulado ao melhor que pôde, mantido, preservado as suas peças o máximo que pôde, para que ela mantivesse a sua máxima personalidade. Né? A personalidade de qual essa máquina saiu de fábrica é o que a gente manteve aqui nessa caixa. Aqui está a bomba, pessoal. Não tinha mostrado para vocês, né? Tá aí, funcionando direitinho. Olha que pequenininho que tá a boca aqui, curtinha, mas ela consegue abraçar bem com a abraçadeira, né? Mas tá aí, eu não tinha mostrado ela para vocês fechada, só mostrado lá no G-Test, né? E tá aí, perfeita, né? Já testou, já funcionou. Deixa eu contar para vocês mais uma coisa, pessoal. Como vocês viram, o motor da máquina do Eric, que também comprova, né, que ele é uma máquina exclusiva, né, muito exclusiva, 1974, esse motor único Emerson de uma velocidade só, que eu nunca tinha visto, né, 110 volts, tá funcionando bem. Tá um pouquinho de barulho, tá um pouquinho, mas isso talvez seja realmente por causa da idade dela e do uso, tá? Eu não acredito que esse motor tenha sido ligado então no 220, eu acredito que a máquina foi ligada no 220 sim, só a solenoide de entrada de água quando ela estava enchendo a máquina e, graças a Deus, por sorte, ela queimou antes que a máquina fosse enchida até em cima e começasse a bater, ligasse o motor e estourasse com esse motor aqui. Então queimou só mesmo a solenoide de entrada de água que eu já mostrei para vocês aí em vídeo, né? Eu coloquei esse meu motor, que eu troquei o interruptor térmico, ele funcionou uns 4 minutos. Desligou o interruptor térmico, né? Quando eu tirei ele lá de baixo da nossa protótipo, né, é porque ele estava desligando na segunda centrifugação, mas era sempre meio que no final, tal, né? Então a gente estava levando ele assim. Na última vez, antes de eu tirar ele desligou no meio da centrifugação. Daí quando eu liguei, aí quando voltou, quando o interruptor térmico armou de volta, né, para ela funcionar, desarmou, né, para ela funcionar, ela ligou, eu liguei ela e funcionou mais 1 minuto e não terminou, não deu tempo de terminar, né? Mas faltava 1 minuto para acabar, então eu não mexi mais, né? Então, a partir daquele momento, lá na protótipo ainda, esse motor entrou em queima, mesmo, né? Tanto que eu troquei agora o interruptor térmico, coloquei aqui no G-Test e ela funcionou uns 4 minutos, ficou pegando fogo em 4 minutos, pessoal. Em 4 minutos ele esquentou demais, né? Muito mesmo. E eu tirei ele, né? Devolvi esse aqui, porque eu tinha que lavar mais uma maquinada, né? Então eu pus esse motor, aí tirei esse motor, pus esse motor, tirei esse motor, pus esse motor de volta. E ela lavou a segunda maquinada. Normalmente com esse motor do Eric. Então lavou 2 maquinadas no G-Test, a segunda vocês não viram, né? E entregou certinho, né? Então eu vou guardar isso daqui, porque eu estava deixando ele aí só por causa do interruptor térmico, que talvez esse daqui tivesse estragado, mas não está. Eu vou guardar isso e vou guardar essa criança, eu vou escrever queimado nele aqui, que vai ser uma sucatinha de tirar peças, né? É para isso que vai servir isso aqui, infelizmente é o motor Brasil que está queimado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham ficado aí. Esse é um esclarecimento importante, bastante técnico, bastante pensado e com certeza aí, né? Quase toda certeza é a realidade desta máquina, né? É o que realmente aconteceu com ela. Beleza? Então, a partir desta semana que vem, nós vamos receber o gabinete da máquina da Laisa. As peças da máquina da Laisa estão aqui. Vamos montar, né? Porque vai vir segunda-feira, está prometido para segunda-feira de carnaval, vir a mangueira cachimbo pelo Mercado Livre. Daí eu já vou poder montar
o tanque na base dela aqui, né? A base da máquina lá está aqui junto com as peças do Eric, porque não tem espaço para pôr ali, fica atrapalhando. Então eu pus ela aqui que não atrapalha. E a gente vai desmontar aí, né? Agora eu quero saber com vocês, eu quero que vocês me ajudem. O que vocês querem que eu faça agora? Né? Vocês querem que eu desmonte a máquina do Eric, desmonte a parte estrutural da máquina do Eric? Né? Tire o tanque daí da base, destrinche isso daqui. Ou vocês querem que eu comece a mexer no motor da máquina da Liza, na bomba ou na caixa? O que vocês querem que eu faça? Ou no timer da máquina da Liza? O que vocês querem que eu faça primeiro? Então eu vou deixar aí essa pergunta para os comentários, pessoal, para você comentar aí o que você gostaria que eu começasse a fazer. Então eu vou começar já nessa semana. Então gostaria que você respondesse aí rapidinho, porque daí eu vou ver a opinião de vocês, se vou acatar aí que o pessoal... Porque eu estou livre aí para fazer o que vocês mandarem aí, o que vocês quiserem que a gente faça. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me ajudem aí a resolver o que eu quero. Eu não vou dizer para vocês o que eu quero fazer primeiro, né? Para não influenciar a opinião de vocês. Ok? Então, daqui da oficina, eu aqui de Polidentópolis já me despeço de vocês, meus queridos e minhas queridas inscritas no canal. Muito obrigado. Compartilha, curte, se inscreva e colabora aí com um comentário dizendo o que você quer que eu faça agora com relação à máquina da Liza e do Eric, ok? Muito obrigado por ficar aqui com a gente. Até mais. Eu